Estamos começando mais o Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui pela Boas Novas. É muito bom tê-lo você na nossa audiência e hoje nós vamos falar de um assunto, é o pedido da internet, pedido do pessoal. O pessoal sempre mandou e-mail, sempre pediu que nós fizéssemos esse assunto. Vamos falar sobre a formação de um líder, formação teológica de um pastor. É necessário ter um curso de teologia, ter uma formação teológica para exercer a função de pastor, para ser ordenado pastor. Algumas igrejas têm ali como estatuto, você precisa ter um curso teológico. Isso é regra para todas as igrejas, isso tem que acontecer. E aqueles pastores que moram lá no interiorzinho, onde tem nem colégio, não tem nem escola, eles não têm nem, não são não alfabetizados, né? Não tem nem alfabetização. Eles não podem ser pastores, porque a gente vai falar, gente, sobre tudo isso, sobre as regras, as exceções. Tem que fazer curso teológico? Não tem. Onde hoje, no geral, no ver dos pastores, as igrejas e líderes estão falhando, onde nós temos que melhorar o ensino, onde nós temos que dar uma atenção mais aos pastores e líderes. Hoje você pode participar com a gente de todos os modos, mandando e-mail, Twitter, Facebook, ligando para cá e respondendo também a nossa enquete, que daqui a pouco eu vou apresentar para você. E para falar sobre formação teológica de pastores e a importância que isso tem na igreja, no evangelho hoje, eu recebo ele que é pastor da comunidade Fluir, pastor Alexander Pablo. Pastor Alexander, bem-vindo ao Antenados na Geral. Gostaria de saudar primeiramente aos amigos aqui, debatedores, ao André, né? E você gostaria de saber a minha opinião, é isso? Não, a gente vai falar, mas você tem formação, pastor? Você fez um curso de teologia ou não? Porque tem muitos pastores também, não, André, eu fiz economia e sempre fui para a igreja, Deus me pegou e me chamou. Nem tenho curso de teologia às vezes. Eu não sou formado em teologia, num curso fora, certo? Eu fiz um curso interno dentro da igreja, 3, 4 anos, e hoje ainda faço o curso, né, com um amigo citou, um curso online, falando um pouquinho sobre restauração judaica, e vou fazer outros cursos que pretendo. Mas eu não tenho um curso em si, bacharelado em teologia. Mas interessante, a gente também vai falar sobre isso. Eu fiz um curso interno, André, na minha igreja. Ela tem uma escola de liderança, uma escola bíblica para formação dentro da igreja. Formação de pastores até um certo tempo no Brasil foi até uma polêmica. Eu lembro um tempo, porque eu digo que eu tenho um avô que foi o fundador do primeiro seminário teológico bíblico da Assembleia de Deus no Brasil. E foi uma luta. O IBAD, lá em Pindamonhangaba. E eu conheço várias histórias aí que antigamente essa questão pelo menos na Assembleia de Deus, de onde eu venho, a questão da formação de líderes, não sei o que, isso é de Deus, é só por unção, tem que ter formação, era mal vista. A gente vai falar que hoje a gente ainda colhe um pouco, né, desse fruto, dessa coisa de antigamente, o pessoal era muito contra a formação e a busca de conhecimento, isso era mal visto. Para falar também sobre formação teológica de pastores, recebo ele que é psicanalista e também bacharel em teologia e pastor da Igreja Batista Palavra Viva, pastor Carlos Fernandes. Pastor Carlos, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer estar aqui novamente. Eu tenho certeza que esse tema é bastante importante e que ele vai, com certeza, engrandecer a todos nós que vamos participar e os que estão nos ouvindo. Pastor, o senhor é psicanalista, o senhor fez psicanálise depois de teologia ou fez teologia depois de psicanálise? Porque muito, poxa, ele fez teologia depois de foi fazer psicanálise para se entender, né? Mas pastor, como é que é essa formação? O senhor fez ao mesmo tempo? Não, eu tive a oportunidade de fazer os dois cursos juntos. Os dois cursos juntos, eu terminei psicanálise primeiro. E ainda estou no finalzinho do curso de teologia, né? Estou terminando aí, se Deus quiser, em dezembro agora eu termino meu curso. E isso é legal também, a gente vai falar no debate de hoje sobre outros meios, além de, André, sou pastor, tenho formação em teologia, acabei por aí. É interessante, pastores, procurarem mais informação, mais curso, isso sempre engrandece, tá, gente? Também recebo ele que é bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa. Mas, pastorzão, bem-vindo ao Antenados na Geral. A paz do Senhor para todos. E nós estamos entrando aí na sua sala de visitas. Puxa a cadeira, come, bebe, porque o alimento aqui é gostoso hoje. Ou vai descer seco para alguns também, né? Porque toda vez que a gente pincela, a gente toca nesse assunto, pastor Sérgio, os pastores pulam na cadeira. Que é isso? Mas é interessante, a gente tem que abordar isso abertamente.
porque, enfim, né, a questão da formação de um pastor e até para os membros, né? Poxa, o pastor é formado, isso é interessante. Também, para finalizar as apresentações, eu recebo ele, que é pastor e diretor do Seminário Teológico Betel, aqui no Rio de Janeiro, Neander Krau. Pastor Neander, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, muito bom estar aqui com você, com seus telespectadores e compartilhar com colegas aqui ilustres esse tema que é relevante para o tempo de hoje, não é? A gente vive um tempo de mudanças tão repentinas e isso diz respeito a como a Igreja de Jesus se posiciona no mundo de hoje. Isso é muito interessante. Parabéns. E é tão importante. Eu vou fazer a enquete para vocês e vou fazer já uma introdução interessante. A enquete para você responder aí da internet que está nos assistindo agora. Para dirigir uma igreja, é necessário fazer seminário teológico? Ó, a pergunta não é para ser pastor, tá? A gente entende que pastor é uma vocação, e a gente pode debater também sobre isso. É Deus que chama, é um chamado, é uma vocação. Porém, para dirigir uma igreja, estar à frente do trabalho, falar, dar gabinete. Ser pastor não é só pregar, dar gabinete, administrar uma igreja, lidar com o dia a dia. Para dirigir uma igreja é necessário fazer um seminário, um curso seminário, um curso teológico. Vote sim ou não, no final de cada bloco a gente vai dando a parcial. Pastores, olha como é interessante realmente a gente abordar nos tempos de hoje esse assunto. Além de ser um pedido da internet que muitas pessoas com certeza vão estar assistindo, na semana passada nós tivemos quase a semana inteira nós abordamos uma coisa interessante, que foi um estudo que saiu mês passado da Fundação Getúlio Vargas, falando sobre o novo mapa das religiões e a economia das religiões, onde que eu achei interessante, isso não somos nós que estamos dizendo, são estudiosos, junto à FGV, junto com o IBGE, fez um levantamento falando o seguinte: se continuar com esse crescimento que aconteceu nos últimos 15, 20 anos evangélicos, a gente tem construído um cenário que no ano de 2021, daqui a 10 anos, não é muito tempo atrás, os evangélicos serão 51% da população. Não é nem quase metade. Isso é IBGE e FGV falando, não somos nós falando de crescimento, embora nós, acho que muitos pastores são pé no chão e falam, olha, não sei se é tudo isso, mas enfim, 51%. Isso tem um monte de implicação. Semana passada nós falamos sobre as implicações na questão da comunicação, na questão comercial, falando aqui de produtos e tudo mais. Como eu tenho pastores e hoje estamos falando de formação, olha que interessante. A gente está falando que a gente vai quase, se hoje somos mais ou menos 20, eles dizem que são 22% a 23%, nós vamos mais do que dobrar em 10 anos. Ou seja, o que tem de pastor hoje, a gente vai ter que dobrar o número de pastores para atender o número de evangélicos, de pessoas. Mais igrejas, mais pastores e mais pessoas se formando. Daí, antes da gente entrar no mérito, vai a minha pergunta. Entendendo essa pesquisa, e talvez alguns não sabiam disso, que foi falado agora, qual a implicação que isso tem para a igreja, para a sociedade e para institutos de teologia, institutos de formação, de igrejas? Porque se a gente está falando disso, a gente está falando, olha, a gente vai ter que fundar pelo menos uns 300 institutos teológicos ou igrejas a mais, até onde eu entendo, para dar conta de número de pessoas que Deus tem chamado para atender esse crescimento no Brasil. Pastor Neander, você acha que qual o perigo e qual é o lado bom desse crescimento evangélico, qual a necessidade de ter essa formação? Há um outro lado dessa pesquisa que a gente precisa considerar, André, que é o seguinte: junto com o crescimento da população evangélica, dita evangélica no Brasil, cresce assustadoramente o grupo dos evangélicos sem igreja. Aquele fenômeno que nós criticávamos dos católicos nominais, não praticantes, já temos hoje no Brasil 5,9 milhões de evangélicos sem igreja. Ontem de manhã, na minha igreja, após o culto, eu atendi uma pessoa dessa, machucada por um pastor alucinado numa dada igreja. Então, eu penso que as implicações já estão aqui agora, hoje. Mas eu quero dar uma caminhada aí. E só fazendo aqui um parêntese, tem uma coisa interessante, porque antes, e isso era tido como algo interessante no nosso meio, e até por pesquisadores. Você chega para uma pessoa evangélica que não está praticando, ele fala, não, eu sou desviado. Tinha essa coisa, não estou na igreja, eu estou desviado. Hoje, até algumas pessoas falam, André, até está mudando mesmo. Eles falam, não, eu sou evangélico.
ele não fala todo desviado. Eu acho que é um pouco desse. Esse é o evangélico não praticante, né? O desviado que, não, às vezes, que quer ser evangélico. André, eu penso que o grande problema da igreja, hoje, e vai se avolumar, é o seguinte: não é necessariamente a falta de formação teológica. O cerne do problema é outro. Pastorado é dom. Ele é dom espiritual. E a tragédia da igreja é que nós temos tomado pessoas, alguns oportunistas, outros não é? Mas o indivíduo sem dom, ele é uma tragédia, com ou sem formação. Esse é o cerne do problema. Quantos a gente conhece aqui? Todos nós, não é? A gente se lembra, eles vão machucando pessoas ao longo da jornada deles, vão ferindo pessoas e vão distanciando essas pessoas de Jesus. Esse é o problema. Um indivíduo com dom, sem formação, Deus vai contemporizar e vai resolver a parada. Mas um indivíduo sem dom e sem formação é tragédia radical. Sem dom e com formação, olha, ele é um arremedo de pastor. Dando continuidade a esses 5%, né, de evangélicos que ficam em casa e não frequentam a igreja. 5,9 milhões. Milhões. Opa! Gente, o que acontece? É muito milho. Tem muito outro lado milho. também. Devido à quantidade de informação, hoje a facilidade de você ter a internet, de você clicar e assistir um culto dentro de casa, isso é devido a isso também, essa informação. A pessoa ela prefere ficar em casa do que sair para ser pastoreada numa igreja, ser pastoreada por um pastor, por um líder. Ela prefere estar dentro de casa, é melhor para ela, né, estar assistindo o culto ali. Devido a essa informação, a quantidade de informação que a pessoa tem na internet, eu acho que aumenta esse número. E essa semana eu fui conversar com uma pessoa lá da igreja, uma pessoa que eu liderava na igreja, não estou liderando mais, eu tive que ir lá conversar com ela. E ela, dessa forma, ela falou: eu não preciso de igreja, eu estou bem com a minha família em casa, e quando eu preciso eu clico e eu tenho a informação que eu preciso, tem pastores na internet, não preciso mais. Mas aí é bom a gente abordar, que eu achei interessante também com a questão do pastor Neander. Claro que eu acho que existem essas pessoas, embora, até onde eu sei, muitos pastores que estão na internet, na própria televisão, eles gostam de enfatizar: querido, procure uma igreja, porque igreja, ser evangélico, não é assistir pregação em casa, é comunidade. Então é bom você participar, ter amigos na caminhada da fé e tudo mais. Claro, eu entendo o seguinte, pelo menos na minha cabeça eu vou um pouco passionando. A maioria dessas pessoas que não vão na igreja não é porque querem ficar em casa ou tem preguiça, são pessoas machucadas. Às vezes são pessoas que foram numa igreja e aí vamos abrir um pouco o jogo, porque muitas pessoas, e aqui eu gosto de esclarecer, né? Eu sou até um pouco, às vezes, debochado no jeito da gente tratar a coisa, mas eu acho interessante a gente abrir. Quando a gente fala machucado, ele é um crente machucado, o que a gente está falando? Que tipo de ferida um pastor pode abrir? Pastor Sérgio, não sei se você conhece algum caso, mas um pastor pode abrir num crente. Quando a gente fala, ele é um crente machucado, o que a gente está querendo falar? O povo que está em casa assistindo, falando: crente machucado que foi, ele caiu no chão. Tem muita gente que no evangelho que também assiste a gente. O que é um crente machucado? Crente machucado, geralmente, o crente se machuca no coração, né? E no intelecto dele. Eu, por exemplo, estou aqui para defender a tese de que tem que ter os dois. Jesus falou exatamente assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então tinha um crente machucado que chegou na minha igreja, e um homem até que tinha um dom para ser um bom pastor, entendeu? E convidei até ele para pregar na minha igreja, né? Ele chegou lá, ele segurou no microfone, um homem cheio do Espírito Santo, e começou a falar a língua, aquele negócio todo, e a pregação toda, a gente, quando ele começa a pregar, né? Aquele negócio todo, quando é que vai começar a pregar? E aí depois ele parou assim no meio da pregação, e ele disse exatamente assim: vocês entenderam? Aí ninguém entendeu nada, o pessoal, todo mundo alegre, porque o poder de Deus caiu, né? Era gente sapateando, era gente dando glória a Deus. Eu também gostei muito. Mas ele perguntou para mim, não era para perguntar para mim, era perguntar para outra pessoa. Mas ele foi perguntar logo para mim: o senhor entendeu? Eu falei assim: não entendi nada, você não pregou ainda. O senhor não entendeu porque o senhor não está em espírito. Não está no está nível... em espírito, em espírito. Aí eu falei: meu Deus, o que é isso? Isso machuca. Quer dizer, então ele buscou muito o poder de Deus.
mas não buscou o conhecimento. E o conhecimento é essencial. Também buscar muito conhecimento, sem buscar o poder de Deus, é horrível. Porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, a diferença daquele que busca muito conhecimento, só prega conhecimento e não busca Deus, é na hora que a ovelha sai da igreja, sai machucada. Aí diz que o verdadeiro pastor, ele vê a ovelha machucada, né? E a ovelha com a lã dela toda cheia de podridão, ele pega uma tesoura espiritual, corta a lã da ovelha, mas não corta a ovelha. Ele bota machucadinho, traz a ovelha para junto dela. Isso assim é que Jesus nos foi ensinando, né? O pastor Sérgio quase desenhou para você em casa que é um crente machucado. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta já com perguntas interessantíssimas vindo da internet. Você pode enviar a sua também. Mas a gente pergunta para você que está nos assistindo: para dirigir uma igreja é necessário fazer seminário? 72% das pessoas dizem sim, é preciso, eu entendo que tem que ter seminário. 28% das pessoas dizem não. Fique antenado na geral, daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Não sai daí. Estamos de volta aqui no Antenados na Geral, falando sobre a formação teológica de pastores e líderes. É importante, é necessário, é essencial. E a gente pergunta para você de casa: para dirigir uma igreja, não é para se tornar pastor. Ele já é pastor, beleza, mas para dirigir uma igreja é necessário fazer seminário teológico? Pode sim ou não, no final a gente vai dando a parcial para você. Uma das coisas que eu acho interessante, a gente já pincelou nisso aqui, quando a gente levanta, para ser pastor, tem que ter, acho que a gente já deixou claro, não, querido, pastor é dom. Deus vai te ungir, Ele vai te dar essa dádiva, esse dom, e você se torna um pastor. Agora, para você sair, né, é aquilo que eu levanto. O que é ser um pastor? Vamos nessa primeiro, porque a gente falou, a nossa pergunta é a seguinte: para dirigir uma igreja, subentende-se que tem que ser um pastor para dirigir uma igreja, não é qualquer pessoa. Agora, todo pastor é dirigente de igreja ou não? Porque tem pastor itinerante que não dirige igreja, que só prega, tem pastores administrativos e tudo mais. Só para a gente ver, e já nesse segundo bloco, eu queria que os pastores tocassem um pouquinho nesse assunto. É necessário para dirigir uma igreja? Sim, André, tem que ter o conhecimento formal. É importante, colabora bastante, né, com conhecimento, com a aplicação desse conhecimento, e com certeza isso vai ajudar bastante as pessoas que ali estão. E tem um ditado também que diz que o seminário não faz pastor, o pastor é que faz o seminário, né? A verdade é essa. E eu estou lembrando aqui de um caso bastante interessante. Eu estava na Avenida Brasil trabalhando, e chegou um rapaz para mim e perguntou assim: você é crente? Eu falei: graças a Deus. Ah, você é pastor? Eu falei: sim. E ele falou assim: vem cá, eu queria fazer um seminário. Eu falei: você é cristão? Ele: eu queria fazer um seminário. Aí eu falei: tudo bem. Aí ele falou assim para mim: vem cá, quanto é que o pastor ganha? Ele fez a pergunta, por quê? Ele estava realmente interessado, não era um cristão, mas ele queria saber qual era o salário do pastor, para ver se valia a pena ele fazer um seminário, aquilo que o pastor acabou de falar aqui, né? Mas com certeza, tirando essas situações que aparecem aí, um seminário ele colabora bastante, ajuda bastante no trabalho pastoral. Um pastor, um amigo meu, pastor Anderson Bravo, que sempre vem aqui de vez em quando nos debates, ele sempre fala uma frase que eu acho sempre interessante. Fala: André, a Bíblia é mais leve do que a enxada. Ele sempre fala isso: a Bíblia é mais leve do que a enxada. Então, se tem alguém oportunista e vê isso, o cara vai querer fazer um seminário sim, para ser um profissional da palavra. E temos, né? Temos muitos profissionais da palavra aqui. Pastor, vocês acham, para dirigir uma igreja, vou começar aqui com o pastor Sérgio. Pastor, para dirigir uma igreja, tem que ter formação teológica para dirigir, ser o pastor de uma igreja? Eu acho, na minha opinião, que tem duas chamadas, né? Aquela chamada que você falou, que o homem é chamado por necessidade. Está lá no interior do país, aquelas almas têm que ser salvas, Deus levanta ele, dá o dom, dá a chamada, e ele vai pregar mesmo um monte de coisa errada. A vida, ela é feita dirigida através de poderes. Tem o poder da fama, tem o poder da beleza, tem o poder do dinheiro, tem o poder das armas e tem o poder de Deus. Então essa pessoa é chamada pelo poder de Deus. Ele foi chamado pelo poder de Deus, mas ainda está faltando
alguma coisa, o conhecimento. E a Bíblia diz que o grande erro de muitos pastores é porque eles rejeitaram o conhecimento, né? Mas tem lugares aí que ninguém quer ir. Tem gente aí que só quer seguir, em vez de seguir o caminho das almas, já está seguindo o caminho do dinheiro. Você quer ir pregar onde? Nos Estados Unidos. Só quer ir para os Estados Unidos, porque lá é dólar, é não sei o quê, aquela confusão toda. Acho que cada rua deve ter uma igreja brasileira lá. Agora ninguém quer pregar na favela, ninguém quer pregar para os índios, ninguém quer pregar no meio do mato, pregar para uma alma, ninguém quer mais, o pessoal só quer um público grande. Estão buscando muito fama, mas a direção do verdadeiro homem de Deus é as almas. Agora, na minha opinião, eu sou daquela opinião, que a gente tem que buscar as duas coisas. Está escrito no livro de Mateus 22, versículo 29. Errais não conhecendo as Escrituras, quer dizer, mandou conhecer. É o poder de Deus. É o poder, os dois. Tem que se buscar o equilíbrio. É, exatamente, tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Pastor Alessandro, embora você até falou, André, eu busquei depois internamente, mas eu não tenho uma formação teológica com diploma e tudo mais, mas sou pastor. Mas hoje, você pastoreando e vendo tudo o que acontece, você acha interessante uma pessoa que tem um dom antes de assumir? Não, faça um curso teológico. O que acontece, né? Na Bíblia a gente não vê nada relatando ou dizendo a necessidade de você estar fazendo um curso teológico. Claro que lá em 1 Timóteo, capítulo 3, você vê ali a pessoa que busca um episcopado, tem uns pré-requisitos ali, né? Que vai desde um estudo, desde da parte moral à parte ética, né? No meu caso foi ao contrário, né? Eu entrei já bem tarde para o Evangelho, né? A partir dos 30 anos, né? Já com família, com tudo, e mergulhei fundo nisso, né? Houve um chamado, queimou aquilo no meu coração, né? Então, quando eu fui ver, 3 anos depois, eu era um pastor dentro da igreja, né? E depois de ser um pastor, comecei a procurar, vi essa necessidade de estar me aperfeiçoando, de estar buscando mais, de estar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer um seminário Betel. Hoje eu não tenho tempo para isso, mas eu gostaria de estar fazendo um seminário Betel, né? Mas o que eu posso, se você for lá em casa, eu tenho uma mini biblioteca lá. Eu estudo diariamente, né? Eu acho essencial a formação teológica de um pastor. Pastor Carlos, na sua igreja, na sua mentalidade, tem um dom, você vê que Deus levantou a pessoa, mas, querido, faça um curso antes de ser ordenado aqui na minha igreja. Você acha que tem que, para tomar conta de uma igreja, a pessoa tem que ter um curso formal? É importante, é muito importante. Inclusive, lá é orientado dessa forma. As pessoas que querem galgar, né, a posição de pastor ou de líder, eles precisam estudar. Não é verdade? Porque o estudo, ele colabora, como eu já falei aqui, colabora bastante. Assim como esse curso que eu tenho de psicanálise, alguns pastores torcem o nariz para mim por causa disso. Eles ficam meio assim, né? O pastor não pode ser psicanalista, não pode ser psicólogo, eles já acham. Quando eu fiz psicanálise, foi para ajudar as pessoas. Porque nós que somos pastores sabemos que há casos complicadíssimos que chegam na igreja, que você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, e agora? Então, houve uma necessidade, me apliquei, estudei, não vou parar, vou continuar estudando, porque eu sei que isso vai me ajudar e vai ajudar também as pessoas que chegam. Mas na minha igreja lá, certamente, até conversei com o pastor, a gente força um pouco a barra, o pessoal fazer pelo menos um curso básico, um curso médio de teologia. Mas, pastor, sabe por que às vezes também alguns pastores torcem o nariz para o pastor Carlos? Em outros programas aqui no Antenados, foi até interessante, eu brinco com ele e com outros pastores. A gente está aqui num debate, não, porque, como dizia Paulo, em 2, não sei o que, aí o pastor uma vez falou, não, como dizia Freud. Opa, pastor. A gente está dizendo, como dizia Paulo, como dizia Freud. É um pouco diferente, mas é interessante, eu acho que tem... E, pastor Leandro, como diretor também de seminário teológico, como é que você enxerga isso? E, claro, eu acho que você conhece muito hoje. Nós temos muitas igrejas que, em estatuto, já diz isso. Claro, para assumir um pastorado, fica subentendido que tem o dom e o chamado de Deus. Agora, alguns lugares tem. Você tem que ter uma formação teológica para você ser ordenado pastor. Como é que você enxerga isso? A gente não pode esquecer uma coisa. Eu vou discordar do Alessandro ali. Para pimentar um pouquinho a coisa, não é? Jesus capacitou os seus discípulos. Jesus investiu 3 anos seguidos na formação dele. Aquele foi o melhor curso teológico de todo o planeta. É um curso que hoje a gente não consegue fazer, né, Sérgio? Porque Jesus passou com eles manhã, tarde e noite.
comeu junto, andou junto, foi um ensino teórico prático. E a gente vê que, no caso de Pedro, né, no finalzinho da formação, ele melou tudo, pisou na bola. Aí, quando chega lá no final do Evangelho de João, Jesus mudou o nome de Simão logo no início para Pedro. Mas quando chega lá no final, no encontro na beira da praia, e Jesus fala com ele, Jesus novamente o trata de Simão, pelo nome que ele já tinha mudado. Eu entendo o seguinte, Jesus quis dizer, olha, Pedro, eu não desisti de você, mas vamos começar tudo outra vez? Jesus é espetacular. Então, a formação é necessária. A formação é necessária. Essa formação ela pode ser trabalhada de diversas formas, mas ela é necessária. Qualquer servo de Deus que tenha juízo, primeiro ele tem a vocação. Sem vocação, eu já disse aqui, mas ele vai buscar a capacitação. Todos nós precisamos, para o exercício de qualquer ocupação, nós precisamos daquilo que nós chamamos hoje de competência no mundo do trabalho. O pastor precisa de competências. É um conjunto de conhecimentos, habilidades, técnicas e, eu diria mais, o dom, a dimensão espiritual. A gente precisa conjugar essas 4 coisas. Sem essas 4 coisas, a gente vai resvalar em algum momento. A técnica nos ajuda em alguma coisa. O conhecimento, não é? O que é o conhecimento? É a gente aprender com a experiência de outras pessoas. Aquilo que já foi sistematizado. Como nos ajuda a não errar? Então, a busca do conhecimento é, sobretudo, uma atitude de humildade. E humildade é um requisito básico para todo pastor. A gente tem que começar por aí. Eu vou aprender. O que Jesus batalhou a vida inteira com os seus discípulos, sejam humildes, aprendam. Todas as escorregadas de Pedro foram decorrentes do ponto de que ele pensava que sabia o que podia fazer. A gente vai para um rápido break, mas eu acho interessante mesmo. Quando, às vezes, também algumas pessoas trazem a Bíblia e falam, poxa, na Bíblia não tinha curso formal. Aí compara com os dias de hoje. O cara não foi para o seminário teológico, não tinha um currículo. Mas Jesus era um currículo bom, né? Andar atrás de Jesus, o cara é o melhor currículo que existe aí. Eles aprendiam, de exegese, não sei o quê. Jesus ensinava isso para eles, querido. Não te preocupa não, que ele sabia bem na Bíblia. O cara conhecia bem. Para dirigir uma igreja, você acha que é necessário, pastor, fazer um seminário teológico? Tem que ser algo formal? 67% das pessoas dizem sim, 33% das pessoas dizem não. André, só o dom e o chamado basta. Daqui a pouco a gente volta. Fica aí, o Antenados volta já já. De volta para o Antenados no geral, falando sobre a formação de líderes e pastores. O que você acha? Para uma pessoa, como a gente fala no dia a dia, tocar uma igreja, para ser um pastor, liderar uma igreja, é necessário uma formação teológica? Sim ou não? Vote no final do bloco, a gente vai dar a parcial. Vamos um pouquinho para a prática de quem é membro e está assistindo, falando, tá bom, André, vocês estão falando de formação de pastores, é importante, não é? Eu sou membro, não pretendo ou pretendo, enfim. Mas independente disso, para eu que vou sentar no banco da igreja e vou ver uma pregação, vou ouvir, eu vou ser pastoreado por um líder. Que diferença eu vou sentir no dia a dia e na minha caminhada e vida cristã de um pastor que tem um chamado e tem um dom, e ele exerce pastorado, e de uma outra igreja que uma pessoa vai e sente no banco e um pastor tem um chamado, o mesmo chamado, tem o mesmo dom, só que ela tem uma formação teológica. No dia a dia, na prática, o que vai diferenciar isso para um membro de uma igreja? A gente tem como sentir essa diferença? Olha, a Bíblia relata o seguinte, no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 16, que nós vamos ser julgados também pelas epístolas de Paulo. Quem afirmou isso foi o próprio Pedro. Entendeu? Aí tem pessoas que pegam a epístola de Paulo e para ele, não, isso aqui não tem nada a ver. A gente fica até assustado. É na hora da doutrina. O Balaão era um grande profeta, mas a doutrina dele era um problema. Quando ele profetizava, ele dizia, está aqui aquele que viu a visão do Todo-Poderoso e caiu em êxtase. Mas lá, no final da Bíblia, está dizendo que a doutrina dele, ele foi lá, ele não se vendeu, entendeu? Ele não se vendeu. Não, eu sou um verdadeiro profeta, Deus me usa mesmo. Mas particularmente, quanto é esse negócio aí? Não, é muito ouro, muita prata. Então eu vou te dar uma doutrina. Profecia, Deus me usa. Entendeu? Mas a doutrina que eu vou te dar é terrível.
olha, bota mulheres no meio do povo de Deus para adulterar, e também você manda as mulheres levar as imagens de escultura, que Deus vai se afastar do povo e você vence o povo de Deus. A doutrina dele era enfiar pecado no meio do povo de Deus. E nós, o verdadeiro pastor, ele não quer fazer somente a igreja ficar cheia, ele quer fazer as almas ir para o reino do céu, entendeu? E nós vemos também que há pontos difíceis na Bíblia, como diz aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, pontos difíceis na Bíblia de entender, nas epístolas também, que os indoutos não conseguem entender. Indoutos quer dizer pessoas que não buscaram o conhecimento. Entendeu? É por isso que eu defendo a tese do conhecimento e do poder de Deus. Falei um pouquinho do conhecimento, agora eu vou falar do poder de Deus. Eu era um homem que eu era gago, eu não conseguia falar, eu gaguejava muito, de vez em quando eu dava uma gaguejadazinha. Mas é porque está na televisão, aqui pode, posso. aqui é nervoso mesmo. Mas o que aconteceu? Quando Deus me chamou, eu buscava muito a Deus, entendeu? Eu buscava muito. Quando Deus me chamou, ele falou, eu estou te chamando. Eu falei, eu fiz quase igual a Moisés. Como é que eu vou pregar, Senhor, se eu sou totalmente gago? Aí eu vi uma mão entrar dentro da minha boca e puxar minha língua para fora, e daquele dia em diante, eu passei a não gaguejar mais. Aí Deus falou que ia deixar só uma raizinha. De vez em quando eu tenho que dar uma gaguejadinha para eu me lembrar o que ele fez na minha vida. Mas isso é o que é o poder de Deus na minha vida. Eu conheço que é o poder de Deus. Membros de um pastor que tem uma formação teológica vasta, vão entender mais a Bíblia? Vão ter um conhecimento maior do que membros de uma igreja onde o pastor não tem uma formação? Olha, é difícil. Você está querendo me colocar, pode ser que, mesmo sendo diretor de um seminário, eu faço contraponto com os meus colegas aqui. Irmãos, eu creio no poder de Deus. Eu tenho visto Deus usar pessoas indoutas, dando palavras sábias. A gente não pode esquecer da sabedoria que Deus dá. A compreensão. Veja bem, eu não sou contra a formação teológica, eu sou a favor dela. Mas quando Deus sabe de todas as coisas, Deus levanta pessoas às vezes tão humildes para envergonhar os sábios. Paulo levantou essa questão. E ainda que a formação seja importante, em cima daquela sua questão, você pode não perceber a diferença entre um indivíduo com formação e outro sem formação, porque Deus o usa. Então, esse evangelho é milagre, a gente não pode esquecer isso, minha gente. Evangelho não é pregação, é estilo de vida, não é uma bagagem de conhecimento, é muito mais do que isso. A gente precisa recuperar isso tudo no tempo de hoje e estudar a Bíblia, porque a gente é apaixonado por ela. E a gente vai confiar, quanto mais a gente estuda, a gente descobre que as nossas certezas eternas são mais profundas, mas dúvidas estão lá. Qual é a marca do indivíduo que estuda com seriedade? Há muita coisa na Bíblia que eu não entendo ainda. Eu sei que os meus colegas aqui não entendem. E essa honestidade que a gente vai dizer há muito tempo, olha, irmãos, isso vai ser revelado para a gente um dia. Até agora a gente não descobriu. Ainda que de vez em quando apareça um dito iluminado aí declarando que sabe tudo, né? Eu desconfio deles. Não é assim em todo lugar? Ué, isso é gozado. E nos dias de hoje, não sei se, claro que a gente não sei se tem como levantar e julgar isso, mas um currículo de um seminário teológico, a gente está falando de matérias que nem me ajudem até, acho que hermenêutica, exegese, homilética. Vamos organizar por áreas. Você tem uma área que, primeiro, seriam conhecimentos gerais. É aquilo. Eu quero fazer um seminário, eu quero entender, me informar. Que tipo de estudo eu procuro? Que matérias são? Então, dentro do currículo, um dos campos de conhecimento é o conhecimento geral, que envolve aí filosofia, sociologia, antropologia, conhecer isso aí tudo. Você tem um outro campo que é a Bíblia propriamente dita. É o estudo do texto bíblico em si e as regras de interpretação bíblica. Você vai caminhar também, apoiando essa área, o estudo das línguas, né? Que é o próprio português, o vernáculo, o grego e o hebraico, para te ajudar a compreender. Inequivocamente, um conhecimento de grego e de hebraico ajuda a gente a chegar na raiz dos termos. Não é? Isso é precioso. Além disso, você vai mergulhar num outro campo chamado o campo teológico.
é a teologia, é a interpretação da Escritura, é aquilo que vai gerar o que o meu caro colega ali chamou de doutrina, não é? E nós vamos ter um último campo, que é o chamado de teologia prática. O que é teologia prática? É a aplicação dessa teologia no cuidado do rebanho. Isso é um curso de teologia. É simplesmente isso. Cada campo desse tem diversas disciplinas. Olhando hoje, não sei se tem como dizer, onde a maioria das igrejas ou líderes tem falhado dentro de todos esses conhecimentos que a gente apresentou aqui? Tem sido na doutrina, tem sido no geral, tem sido na interpretação da Bíblia, ou tem sido na prática? Tem algum campo que talvez hoje, pelo menos a igreja brasileira, tem que começar? Olha, vamos focar nisso aqui, a gente tem que voltar para isso aqui. Quero focar aí. Eu quero levantar uma tese aqui. A formação pastoral começa na igreja. O ponto básico hoje é caráter. Sem caráter, nós não vamos para lugar nenhum. Para voar, você precisa de 2 asas: caráter e carisma. Tem muita gente com carisma, mas sem caráter. É o desastre que nós estamos vendo hoje. A igreja evangélica está cheia de adeptos, mas nós queremos crentes genuínos em Jesus. Essa é a questão. Forte demais isso aqui hoje. Mas né? tem um problema, né? O problema é que o verdadeiro pastor, não estou me colocando assim melhor do que os outros, o verdadeiro pastor, 24 horas por dia, está pedindo a Deus que mande pessoas sem caráter para a sua igreja. Sem caráter. Pessoa que não presta, porque Deus não é obreiro de obras prontas. Deus vai nos usar para moldar o caráter daquela pessoa. Entendeu? O nosso Deus, ele transforma tanto que pega uma pessoa pior que você acha assim e fala assim, ó, agora você vai ser um pastor. E vai preparando ele, preparando, até transformar aquela pessoa num pastor. Deixa eu falar uma coisinha aqui, pastor, uma coisa também muito importante, e que a gente vê isso muito acontecer, é pessoas que vêm do mundo. Por exemplo, pessoa que veio lá da feitiçaria, aí entra na igreja, pessoa muito conhecida na feitiçaria, aí a pessoa fica olhando, e em 2 meses, 2 meses não, em 2 anos aquela pessoa é levantada a pastor. Quer dizer, não teve um tempo de ser trabalhado, de ser purificado, de ser lavado pela lavagem da palavra, e aquela pessoa, ainda com aquelas manias, com aqueles costumes, com aquelas situações, ela vai misturando o culto cristão com coisas da feitiçaria. E a gente vê muito isso acontecer largamente nas igrejas. Então, há uma necessidade de trabalhar, como o pastor falou, trabalhar o caráter, trabalhar essas questões que ficam escondidas, ficam ocultas, para que a pessoa verdadeiramente tenha condições de exercer o ministério. Isso é importante demais. Uma coisa interessante que o pastor Leandro falou também é seminário ou formação começa na igreja. A gente vai para o rápido break, mas eu quero no próximo bloco abordar isso mesmo. Eu vim de uma igreja Assembleia de Deus onde existe o tão conhecido escola bíblica dominical que muita gente está esquecendo. Para mim, esse é o começo de uma formação. Até porque o tipo de igreja que muitas pessoas entendem como Assembleia de Deus é uma igreja do poder. Então, no culto é pregado poder. Quer aprender a Bíblia? Vem de manhã na escola dominical. É um pouco assim. Mas como é que os pastores encaram essa coisa da formação dentro da igreja mesmo? Ou escola de Bíblia, ou escola líderes, como um culto normal. Porque eu conheço igrejas que só tem culto. E quando tem escola bíblica, é algo que você tem que se inscrever e tudo mais. Como é que a gente trabalha esse ensino dentro da igreja? Esse ensino tem que estar imbuído na pregação? Ou tem que ter uma escola bíblica dominical, né? E aí a gente começa isso dentro da igreja. Próximo bloco a gente fala sobre isso. A gente pergunta para você que está nos assistindo aí em casa. Para o pastor dirigir uma igreja, é necessário fazer o seminário? 69% das pessoas dizem sim, 31% das pessoas dizem não. Fica antenado na geral. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Não sai daí. O último bloco do Antenados na geral passou muito rápido. Estamos falando sobre formação de líderes. É necessário ter uma formação em teologia, faculdade para se tornar um pastor? E a pergunta que a gente faz para você é: para dirigir uma igreja, é necessário fazer seminário? No final desse bloco a gente dá o resultado final. No último bloco eu levantei aquela pergunta: qual é a obrigação agora e a responsabilidade que a igreja tem? Não estou falando de seminário teológico, não falando que a igreja tem na formação de pessoas. Porque hoje, querendo ou não, muitas pessoas vão mesmo para um culto não para aprender
sobre a Bíblia, de como vão para ouvir uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de transformação. E qual a responsabilidade que esses pastores têm em falar, olha, poxa, a gente não tem escola dominical aqui, ou tem, enfim, mas muita gente não vem. Como é que eu posso... Eles têm que pregar mais sobre ensinamento, tem que ser mais didático na pregação, ou não? A parte didática fica para a escola dominical, para as igrejas que tem. Como é que vocês veem essa... como balancear a questão do ensinamento e do poder de Deus, né? Daquilo que Deus quer, do ensinamento e do poder de Deus dentro da igreja? A porcentagem dos que vão buscar uma palavra é bem pequena. Bem pequena, na verdade. A maioria vai para a igreja em busca de milagre, em busca de cura, em busca de bênção financeira. Mas é interessante quando a gente fala da igreja que forma as pessoas. Muitos pastores acreditam que a escola bíblica dominical não dá ibope. Realmente, se você for ver, a escola bíblica dominical, ela é bem menos frequentada. Lá na minha igreja até, eu estou propondo abrir mão de um culto de semana para que as pessoas possam vir à escola dominical. Porque é lá que é formado o verdadeiro cristão. Agora o pastor Carlos também levantou uma coisa que é bem polêmica. Ele falou, André, a maioria das pessoas que buscam a igreja é para bênção, para cura ou para prosperidade. Eu não sei se concordo tanto, mas o que os pastores dizem? É isso mesmo? As pessoas não estão indo para a igreja para aprender sobre a palavra de Deus mais? Isso é culpa dos pastores, né? Eles mesmos criam algo para atrair as pessoas e trazendo para esse foco, na área do triunfalismo, de conseguir as coisas, de obter bens. Isso são culpa dos próprios pastores, né? E levando a parte para o lado de EBD, né, de Escola Bíblica Dominical, acho muito interessante também e muito importante. Mas a EBD, ela vai trazer uma formação meio que curricular, entendimento sobre Bíblia para a pessoa. Eu acho que quando você olha para Jesus Cristo, você vê ele trabalhando com 12 homens indoutos, né, indoutos que não tinham nenhuma formação, naquela época rabínica, não tinha nenhum entendimento da Torá, que era aquilo que eles tinham como base de ensinamento. Mas Jesus trabalhava o outro lado também, a parte moral, a parte do caráter. E isso a igreja tem esquecido um pouco. Né? É aquele famoso que Deus me deu um carro, Deus me curou, mas eu não sei quantos livros tem na Bíblia. A gente vê muito isso acontece muito hoje, né, pastor Sérgio? Qual o senhor vê sobre isso? Sobre esse cristão de hoje em dia, o cristão que Deus abençoou, Deus prosperou, mas ele não sabe o que diz Gênesis, não sabe sobre o que é Êxodo, Levíticos e por aí vai. A minha igreja lá se preocupa muito com isso, com essa parte. Escola dominical, e a gente tem um curso de formação de obreiros. Qualquer membro da minha igreja lá sabe expulsar demônio, curar enfermos, tá entendendo? Não que ele sabe curar, né? É que Deus vai usar ele na cura. Sabe segurar uma pessoa endemoniada, entendeu? Lá a gente faz esse curso. Todo pastor na minha igreja, inclusive eu sou pastor presidente da Federação Ebenezer de Pastores aqui no Rio de Janeiro. É um núcleo da CEADIF, que é ligado à Convenção Geral, né? E a gente tem uma preocupação muito grande a respeito disso. Existem os dons espirituais e existem os dons ministeriais. Os dons espirituais falam de operação de Deus através do homem. E os dons ministeriais falam de serviço de Deus através do homem. Tem um serviço que o pastor tem que fazer, que é fazer um casamento, uma cerimônia fúnebre, morre uma pessoa na igreja, e aí, como é que é? Tem um pastor que um dia falou comigo, eu não gosto de uma cerimônia fúnebre. Pastor, não dá para mim ir, tenho uma pessoa no hospital, eu falei com o pastor veio de outra igreja, que é aquela mania, eu não gosto de ir, pastor, a cerimônia fúnebre. Eu falei assim, vem cá aí, eu gosto. Eu chego na cerimônia fúnebre dizendo, meu Deus, que alegria, chegamos aqui, uma cerimônia fúnebre, vamos agradecer a Deus. Não, é um serviço que nós fazemos porque precisa ser feito. E isso é interessante, e aí eu vou também puxar para o pastor Neandro, no seminário, fala um pouco sobre isso também. Olha, você tem que aprender a fazer um casamento, ou isso é muito, depende da igreja, você tem essa formação prática mesmo, de você faz isso, aquilo, ou não? Exatamente isso, é a minha disciplina, teologia prática. Desde ensinar aquele candidato ao pastorado a batizar uma pessoa um pouco mais volumosa, não é? Esses pequenos detalhes, a gente cuida de tudo isso, uma cerimônia fúnebre, uma cerimônia de casamento, um culto cívico, tudo isso. Mas eu quero voltar a um ponto aqui, André, porque eu acho que você levantou questões muito interessantes aqui.
por que as pessoas procuram a igreja hoje? E o que efetivamente a religião deve fazer? Estou colocando a religião no sentido geral. A religião precisa de atender a 2 quesitos básicos. Primeiro, ela precisa falar de um caminho de salvação. Mas segundo ponto, a religião histórica, ela precisa também dar ao fiel um óculos para ele olhar o mundo de maneira crítica. Uma das grandes falhas da igreja evangélica no Brasil hoje é que nós não temos trabalhado isso, porque é só com a Bíblia que a gente ensina a pessoa ao caminho da salvação, mas também a olhar o mundo de maneira crítica. A gente tem engolido tudo. Então, só com a Bíblia na mão e a Bíblia no coração e na cabeça, a gente pode entender o mundo, perceber aquilo que é positivo e aquilo que é satânico. A gente pode fortalecer os pontos que são divinos e neutralizar aquilo que é ação diabólica. Então, quando nós não estudamos Bíblia, seja ou na escola dominical, ou o púlpito bem trabalhado, ou grupo pequeno, ou estudo nas casas, não importa a forma. A questão é debruçarmos-nos sobre a palavra de Deus. Porque aí você tem crentes fortalecidos, que são críticos no mundo, eles não engolem tudo, não vão atrás do vento de qualquer doutrina. Então, esse é o ponto básico. E eu acho que a saúde mesmo, às vezes, espiritual de uma igreja tem muito a ver, claro, com o poder, mas muito com o ensino, porque também o ensino, além, claro, o Espírito de Deus te dá um discernimento espiritual, mas o ensino, ele, no meu entendimento, aguça mais isso, né? Eu me lembro de um debate que nós tivemos aqui, foi interessante a resposta do pastor, onde uma pessoa, a gente está falando sobre o poder de Deus e tudo mais, e uma pessoa ligou e falou, olha, eu fiquei estranhei, mas o pastor da minha igreja não falou nada, então não estranhei, mas tinha uma irmã que estava, a gente estava falando sobre profecia, que estava profetizando para umas pessoas que os pais tinham morrido num acidente, não sei o quê, e ela falou, é isso que te digo, estou falando com a tua mãe agora, e ela manda te dizer. Então ele falou assim, André, se é um pastor que tem entendimento, porque às vezes o cara está até no poder, no mover, ele está no mover de Deus, ela está falando com a mãe, mas se o cara tem um entendimento, fala, poxa, isso é a raiz de espiritismo, de falar com mortos, não sei o quê. Então isso vem do discernimento também, aguça o discernimento espiritual do cara. Não, para, querido, porque, e aí talvez está aí uma diferença muito grande de quem é membro e está sentado. André, o que eu vou ver diferente de um pastor que tem uma formação? Não. Quando acontecem umas anomalias, ele, opa, calma aí, isso aqui eu lembro daquela minha aula, isso aqui é coisa de fora. A gente já está terminando já? Tem tempo do pastor Carlos falar? Tem 35, pastor Carlos, vamos ficar para a próxima? Fica para a próxima. A gente vai marcar, tem muita pergunta, gente, a gente nem puxou nada da internet ainda, isso aqui foi antes do programa que o pessoal enviou para a gente. Vamos falar ainda um pouco mais sobre formação de pastores, que eu sei que é um assunto que dá o que falar, e os pastores sempre mandam perguntas aqui. Olha a nossa enquete para você aí de casa. Para dirigir uma igreja, é necessário fazer seminário teológico? 74% das pessoas dizem sim, tem que ter algo formal. 26% das pessoas, não, André, só poder, basta, tá tudo beleza. Pastores, obrigado pela presença aqui de vocês. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.